Hum. Ah, sim, tô vendo. Precisa pegar ali o tomadinha. E aí, juventude, tudo bem com vocês? E aí, Zé, tudo bem com você? Beijo, vó, beijo, tio. Beijo pra Nandinha Portela. Fez uma live massa com a gente agora na semana passada, domingão, né? E tá lá no Facebook. A live gostou, tio? Aqui, ó, barba nova, vida nova aqui. Tá mais bonitinho, né? Fazia tempo que eu não parava a barba em casa. Mas vai dar certo. Só esperar o Junão entrar pra gente começar essa brincadeira. Gostou, vó? Obrigado pela máquina, viu? Chegou aqui em casa. Tamo junto. Tá tremendo aqui que tá tentando conectar no carregador. Obrigado, vó. A senhora é uma linda também. Quer ajuda, bem? Consegui? Agora foi. Angélica, com saudade de você. Já foi a época que tinha cabelo. Um beijo pra Vitorinha. Beijo, Vi. Ô, mulher boa essa Vitória. Angélica Ribeiro também, viu? Quando eu passar a pandemia, eu vou voltar pra fora com saudade da Angélica. Ô, mulher boa. Tá dando pra ouvir de boa? Porque semana passada a gente teve problema com áudio, né? Na semana não, né? Domingo. Tivemos um probleminha com áudio. Na live com a Cananda. Se tiver de boa, vocês me avisem, por favor. Araraquara, saudades também de você aqui, viu, meu bem? Tá com a casa nova instalada aqui, você tá super convidada pra vir visitar nós, os amigos. Ai, ai. O áudio tá ok? Então tá show. Porque semana passada domingão deu problema, né? Boa. Aí, Chicó, parceiraço aí, lá do Ceará, fazendo várias lives top. Tamo junto. Tiagueira de Araraquara, beijo pro Tiagão. Já adiantar pra galera aí que já vai entrar o nosso querido amigo Moacir de Freitas Júnior, o famoso Junão, vai participar dessa conversa aqui com nós, essa peleja. Quem quiser mandar pergunta pra ele aí, só mandar aqui nos comentários aqui embaixo, ó. E a gente já faz essas perguntas, vamos discutir muita coisa, né? Final de semana bombou de coisa pra falar, né? Bolsonaro, várias atrocidades, participando de ato em favor da ditadura, pelo AI-5, depois falou que a Constituição é ele, meio que, né, um lance meio bonapartista, meio Luís XIV, né? Lestat Somois, ele meteu a Constituição sou eu. Aqui em Uberlândia agora é Moa. É saudade da época que o Moa morava aqui, cara. Saudade demais dele aqui. Mas ele foi morar em Uberlândia, abandonou nós. Tá lá em Uberlândia. Beijo pro parceiro aí, Caio Guilherme, mano. Parceiraço nosso aí de São Paulo. Tamo junto. Carne Seca Neto. É nóis, Carne. Obrigado pela presença aí, cara. Sempre nas nossas lives. Mandem perguntas já já. Professor Moacir de Freitas Júnior vai estar com a gente. Beijo pra Cleidinha. Tamo junto aí. Né, companheiros? É nóis. Carne Seca, um grande cara que sabe muito da história de Araraquara. Inclusive, precisamos marcar uma live aí com ele. Fazer uma resenha. Carne Seca Neto aí. Quem não sabe, o Carne Seca foi vereador. Um dos vereadores. O primeiro vereador do PT eleito aqui em Araraquara. Ajudou na construção do DCE do movimento DCE da Unesp nos anos 80. Ocupação, fez muita greve na época de movimento estudantil. Hoje é servidor público aqui em Araraquara. Então, porra, né? Tem várias histórias da política araraquarense. Pô, ia ser massa marcar essa live com você, viu, Carne? Vamos marcar esse aí. Manda um beijo pra Amanda. Trabalhei junto com ela lá no Cursinho Popular no Cuca. Beijo pra Amandinha. Beijo pro Pardal. Vamos marcar, viu? Aí, ó, o Junão entrou. Vou chamar o homem aqui pra conversar com a gente. Cadê ele aqui, ó? Moacir. Entre, Moacir, aqui na nossa live, homem. Que agora aqui eu tô pontual, mano. Aqui é pontualidade britânica aqui nas nossas lives. 7 horas em ponto, estamos ao vivo. Todas as quartas e domingos. E também já adiantando que semana que vem nós vamos fazer mais uma. É e isso? Aí? Funcionou? Tá ao vivaço. O Brasil inteiro. Rapaz, você sabe que é a primeira vez que eu faço isso na vida, né?
Nunca fez antes? Não, e só assisti uma live na vida também. Eu dessas assim do Instagram. Tô me Que foi a habituando. minha. Que foi a sua. Ô, me boia. Foi a sua, foi aquela Não, na verdade, então foi a segunda. Porque eu tinha visto uma antes e via toda a Kathleen. Ah, então tá certo, viu? Já. Que um prazer ter você assistindo as nossas lives aqui, meu querido. Que isso, rapaz. A sua eu assisto com o maior gosto. E essa é só a primeira de coisas que ainda vou assistir sua nos próximos 4 anos vindouros. Assim eu espero, viu? Falar Vai pra você. ser, vai ser. Vai ser porque a gente tá precisando, né? Então, tá, a ideia é essa, né? Vamos trabalhar, né? É. Não, vamos trabalhar e vamos ganhar. Ah, Já dizia o grande Tchê, ousar lutar, ousar vencer. estamos trabalhando bastante, viu? Ó, vamos começar essa brincadeira. Eu vou começar apresentando o nosso convidado de hoje, gente. Ele tem um currículo gigantesco e é um amigo do coração, praticamente meu padrinho. Moacir de Freitas Júnior, fez graduação em Direito na Uniara, também é cientista social pela Unesp de Araraquara, é mestre em Sociologia, doutor em Ciências Sociais, também fez especialização em Direito, passou pela administração pública da Prefeitura de São Carlos, passou pela administração pública da Prefeitura de Araraquara, foi presidente, fundador do DCE da Uniara, também foi vice-presidente do Diretório Acadêmico de Direito da Uniara. Presidente. Foi presidente do DAI, do DA, aqui do DA da Uniara do Direito. Foi da UMESA, que é a entidade secundarista de Araraquara. Foi um dos grandes delegados do movimento estudantil nos congressos da Uni a defender o ProUni na começo da década de 2000. E hoje é professor da graduação e da pós-graduação da Universidade Federal de Uberlândia. E está aí com a gente hoje, e eu sou, enfim, um fã do Moacir. Então eu queria agradecer muito ele ter topado conversar com a gente aqui. Que isso, eu que agradeço, rapaz. Né? Quantas vezes você precisar, eu venho. Queria aproveitar a emenda aqui então, Gui, para te agradecer muito pelo convite de estar aqui. Né? Eu não estava esperando, ficou acompanhando aqui as lives, as tuas, né? De outros companheiros, achando esse mecanismo muito legal, mas não estava esperando aqui que você fosse me convidar, mas queria te agradecer muito pela oportunidade de estar aqui e enaltecer muito esse esforço que você está fazendo por divulgar as questões da política. Eu estou vendo o povo de Uberlândia aqui botando uma pilha em mim, deixa eles até. Espero que eu não estou lendo aqui, né? Mas de estar divulgando essas questões da política, de Araraquara, de como que a gente pode fazer os enfrentamentos dos problemas que nós estamos passando no Brasil hoje, que não são poucos e não são pequenos, né? E que estão demandando da gente cada vez mais. Então eu queria te agradecer muito por essa oportunidade, dizer que você está de parabéns pelo, né, é o Expresso 65, né, esse movimento que você tem capitaneado em Araraquara, que eu espero em pouquíssimo tempo vai dar muito fruto, porque Araraquara está precisando, mas o Brasil está precisando também. A gente está passando por um momento muito delicado, onde a democracia no geral está sob ataque direto daqueles que deveriam estar na sua defesa. Então, quanto mais gente boa na luta, quanto mais pessoas, né, com algum compromisso com o povo na luta, para nós é muito melhor. Então, você está de parabéns. E, né, antes de te devolver a palavra, eu queria mandar um beijão muito especial para a doutora Fabiana, minha esposa querida, que está nos assistindo. Beijo para você, te amo. Queria aproveitar também para mandar um beijo para a Rai, aí de Uberlândia, um beijo para a Jasmine, aqui de Araraquara, que descobriu ontem que é tua prima. Pois é, rapaz. Anos e não sabia que ela era tua prima. Então o mundo é muito pequeno. Jasmine, um beijo. Beijo pro pessoal do PCdoB de Uberlândia que está entrando em massa aqui. Tô vendo, já vi a Raíssa, vi a Lecilda, vi o Luiz Paulo. Não sei se eu pulei alguém. Se eu pulei, desculpe, sintam-se contemplados. Então, começar essa peleja aqui, moço. Bora. É o seguinte, essa última semana deu muito o que falar, né? Então acho que a gente pode começar a nossa brincadeira. É o seguinte, né? Efetivamente, a gente teve agora no dia 21 o feriado de Tiradentes, né? Então, quando a gente tem uma oportunidade de refletir, de pensar sobre um projeto de Brasil, um projeto de emancipação nacional, de independência. E no domingo, no dia 20, tiveram alguns atos no Brasil inteiro, cujo a égide era a volta da ditadura e a implantação do AI-5. Já se não bastasse o absurdo de, a gente ter aglomerações durante a pandemia do coronavírus, aglomerações pedindo a volta da ditadura e o retorno do AI-5,
o presidente da República, né, o chefe do executivo, participou e deu discurso sobre isso, né? A gente está no debate político, a construção de narrativa é muito importante, né? Então, com a guerra de ideias, né? Então, a guerra que se tem para saber como vai ficar marcado para a história. Queria saber para você, como esse episódio vai ficar marcado para a história? Mas olha, é difícil dizer para o futuro, mas só tem um jeito de ele ficar marcado para a história, como um desastre completo. Né? A verdade é que já faz um tempo que o governo Bolsonaro, especialmente o presidente da República, o Jair Bolsonaro, tem flertado com a ditadura, com o rompimento da democracia, com o enfraquecimento dos pilares da democracia de uma maneira tão aberta e tão descarada que só não vê quem não quer. O problema é que tem muita gente que não quer ver. Né? Tem gente que é do nosso ramo aqui da ciência política que não quer ver, tem político que não quer ver, tem ministro do Supremo que não quer ver. Mas então eu não sei mais o que está faltando para a gente, né, perceber que a democracia está em risco. No fundo, eu tenho a impressão de que as pessoas têm uma noção de democracia, os que são apegados a ela, né, porque essa parcela do governo Bolsonaro não é. Tá? Domingo a gente viu. De que a democracia é algo estabelecido por conta própria. E que ela nunca vai acabar. Que a democracia está tão bem estabelecida entre nós que não tem problema, a gente pode fazer o que a gente quiser, que a democracia não vai acabar. E não é verdade. Né? A democracia é um sistema político vulnerável. Eu não vou lembrar agora qual foi o pensador que colocou as coisas dessa forma, mas ele dizia o seguinte, que a democracia é uma espécie de flor. Se você, é linda, mas se você não cultiva, se você não aduba, se você não tira a erva daninha, se você deixa sem água, a flor morre, por mais bonita que seja. E a democracia não é muito diferente disso. Se a gente não toma conta, acaba. Né? E não está faltando motivo para as pessoas colocarem a democracia em dúvida. Esse jeito de agir desses governos de direita, do Brasil, o do Trump, o do Dert, lá, da Hungria, o Orbán e tantos outros, é o de atuar na falha do sistema. Pega as falhas da democracia e vão forçando para ver se rompe. O jeito que o Bolsonaro está fazendo isso aqui no Brasil é esse que você viu domingo, né? Com uma mão dizendo que o Supremo não tem razão de ser, que o Congresso é um bando de chantagistas, que, portanto, não precisaria existir. Né? Vai explorando essas contradições. E na outra mão, atuando na contramão do que deveria ser o tratamento da pandemia. De modo a causar um caos social, que também é uma forma de bagunçar o sistema. Então, é duro ter que dizer isso, mas aquele programa do Tiradentes de quase 300 anos atrás, isso é um programa por fazer no Brasil ainda. Sim. A gente ainda não completou essa tarefa, porque até hoje é esse problema. Tô vendo, me distraí com a pergunta aqui do Thiago. Thiago, já falamos disso já. Tá? Um segundinho. É um programa que não se completou, não sei exatamente como é que você vê essa questão, mas você vê, né? Vamos pensar no que você falou bem do programa do Tiradentes, que era de emancipação da nação. Como é que a gente pode ter uma nação emancipada se o presidente da República acha que o Congresso, do qual ele fez parte por 30 anos, é algo que não tem função? Né? Que raio de emancipação que nós vamos ter? Como a gente pode ter um país economicamente emancipado, é um assunto que depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais, se agora, na primeiro aperto de crise que a gente teve, ficou claro que nós não conseguimos produzir máscara de pano, cara, para botar para proteger do coronavírus. Né? O país que produziu o avião, que produziu a fibra ótica, que tem cientista aos montes, universidades aos montes, nada disso está mobilizado. E a verdade é essa, a gente não consegue produzir máscara. Né? E ainda temos que tratar, além de ter que cuidar da pandemia, temos que cuidar desses vírus, né, anti-democracia que existem no governo federal hoje. Não sei exatamente como é que você vê, mas... Né? Então, eu acho que foi um grande ataque, assim, né? Eu acho que é um crime, primeiro, o presidente puxar, né, na contramão da OMS e causar aglomeração, já é a segunda vez que ele faz isso, né? Primeiro ele convocou pessoalmente, que foi lá no começo da quarentena, e agora ele vai, né, e pelo que foi relatado, tossia muito, coçava o olho, coçava a boca e dava a mão para as pessoas e tal. E no QG do Exército, né, isso que é o que me deixa mais temeroso, né, o cara vai no quartel-general do Exército Brasileiro, num ato pró-ditadura, esse negócio é absolutamente absurdo, né. Mas tem uma outra questão que eu queria perguntar para você, que é o seguinte: teve a Carta dos Governadores, né, onde 20 dos 27 assinaram, inclusive o seu governador, o Romeu Zema,
que inclusive fica no Palácio da Liberdade, não assinou, Pois é. né? Tem um sistema que quebra toda a tradição dos governadores, dos importantes governadores que Minas teve, né? Como Tancredo Neves, por exemplo. Então só 20 dos 27 assinaram aquela carta em apoio ao Congresso Nacional e às instituições democráticas. Mas, pelo que eu estou vendo, ainda existe uma reação por parte da oposição do governo, ou, como podemos classificar, dos democratas do Brasil, ainda muito tímida, né? Você concorda com isso? Você está achando que ainda está faltando mais pujança assim, na oposição? Tá faltando sim. Já vou aproveitar esse gancho que você deu para já responder a pergunta do Thiago, que ele tinha falado lá atrás da decisão do Supremo de garantir a autonomia dos governadores. Veja, por que está faltando? Eu tô achando. Porque, como a gente estava conversando no começo, ainda tem muita gente que se ilude que as instituições democráticas têm uma espécie de vida própria. E não é verdade. As instituições democráticas são o povo fazendo democracia, as lideranças políticas praticando democracia, né, os partidos praticando a democracia, o judiciário cumprindo o seu poder, o exército cumprindo o papel dele. Isso é a democracia. Não é um pacote pronto que a gente, né, instala e vai funcionando por conta própria. Então, se a gente não toma conta, se a gente não cuida, se a gente permite, se a gente relativiza os ataques à democracia, o que acontece é que ela vai rompendo. É como um tecido. Né? Um tecido que tem uma trama muito forte, mas é uma trama que pode se desfazer. Aí você vai apertando, ela vai desfazendo. Chega uma hora que rompe. Se a gente for puxar da memória, não é a primeira vez que a família Bolsonaro, né, o ridiculariza ou diminui a democracia, ataca a democracia. Lá atrás, eles já disseram de fechar o STF com um soldado. Nenhum ministro do STF achou que era um problema. Pelo menos se achou, não falou. Né? Não reagiu à altura, não deu o trato que tinha que dar. Outro dia mesmo, o filho do Bolsonaro falou de AI-5. Se tivesse precisado de um novo AI-5, como assim se precisar de um AI-5 novo? Né? Que história é essa? O senhor tem deputado, pô. Né? Primeira coisa que o AI-5 fez foi fechar o Congresso. Né? Se isso não é falta de decoro, nada é. Então, eles já vêm nessa escalada de colocar a democracia em risco. E eu acho que eles fazem isso para testar. Testar a hipótese, como o pessoal dizia antigamente. Vamos empurrar a democracia pela, né, ladeira abaixo para ver se vai. Porque você vai somando isso, soma a questão da pandemia, soma a miséria, soma o desemprego, as pessoas já estão muito tensas. Uma hora ou outra, acaba abrindo no horizonte das pessoas uma ideia pessimista de que o melhor mesmo é não ter mais democracia. Não quer saber? Isso aí não serve para... Né? O Congresso é só para roubar, deputado só serve para ganhar super salário, vereador é inútil, deputado estadual a gente não sabe nem quem é. De modo que... Então, se você não reforça isso toda hora, se você não toma, né, medidas, e quando a democracia é atacada, você não dá logo um castigo devido, o que acontece é isso que a gente está vendo. Né? O Thiago perguntou da decisão do STF. Eu achei positiva. Mas só faltava não ter essa posição. Né? Só faltava o STF também não decidir isso. E é pouco em relação ao que... Né? Pô, a passeata foi lá na porta deles outro dia, dizendo para fechar o Supremo. Como fechar o Supremo? Quer dizer, o que né? Que história que é essa? Então, essa ideia de que o Bolsonaro é da Constituição sou eu, né? Você vê como é diferente. Pois é, você viu essa frase, né? Que Constituição sou eu. Então, ele copiou o Luiz XIV, né? Pois é, sou então. eu, né? Só que o último que falou isso, você fala, não, o destino dele foi a guilhotina. É bom a gente lembrar, a história ensina. Né? O último que disse que o Estado era eu, né? O Estado sou eu, foi para a guilhotina. Por quê? Porque lá na França, ao contrário daqui, as pessoas não ficam brincando de democracia. Ah, o Estado é você? Então pera só um pouquinho. Pronto, agora você não existe mais. E de lá para cá, olha lá o que aconteceu. Ninguém mais... Eu não estou propondo guilhotinar ninguém, pelo amor de Deus, é só o exemplo, né, da imagem. Mas o fato é esse. Se você não radicaliza, se você não faz a crítica, se você fica relativizando os problemas, quem é contra a democracia se aproveita exatamente disso. De não estar claro qual é o limite da democracia no Brasil. Né? Até onde a gente pode ir. Né? Minha avó sempre falava, né? Que passa boi e passa boiada, né? Exatamente. Aí, exatamente. Fica cutucando, né? Toda hora. E o Não problema é que acontece passa nada. impune, né? Exatamente. Passa impune. Aí você vai pegar o cara que está lá arrebentado agora, não está podendo trabalhar por causa da pandemia, está sem grana, está na miséria. Se bem que antes da pandemia também as pessoas não estavam podendo trabalhar porque não tem emprego. Né? Não vamos relativizar
né? Sim. A Já miséria. vou entrar no... Não, Aí, sim, é só pra gente, né? Aí você vai falar pro cara, né, se você não coloca claramente essa questão, esses sujeitos que estão na borda do sistema são os primeiros a se alimentar dessa contradição. Se você me permitir esticar mais um pouquinho, sem querer ser chato, tem uma tendência desses, né? Vamos colocar fascismo, não é para arrumar polêmica, tá bom? É só para exemplificar o que eu tô querendo dizer, desses governos assim de direita. É porque tem uma polêmica, se é fascista, se não é. Se vê que as pessoas gostam de ficar se apegando no paralelismo, né? Que diferença faz? A questão é que é um governo que tá tudo que é atentado à democracia é fascismo. Não adianta você ficar, né? O que muda é a forma. Então, mas tudo bem, não vamos debater né, a teoria agora. Eles têm uma tendência de, primeiro, se ligar com grupos da sociedade que, em geral, se sentem excluídos do sistema. Então, aqueles que o sistema não acha, que estão desempregados há muito tempo, que não se sentem incluídos pela globalização, sei lá por que motivo, né? Ou porque o emprego dele foi embora para outro país, ou porque a profissão que ele tinha não existe mais, e ele, né? Enfim, que se sente fragilizado diante do sistema e, portanto, mais aberto a aceitar versões da realidade que são muito toscas. Né? São as mais toscas possíveis e imagináveis, né? Para as quais esses sujeitos, se o sujeito respirasse um pouquinho, assim, esperasse 5 segundos, né? Enche o peito, solta, pronto, ele já não cai mais nessa esparrela. Mas a situação de esmagamento moral, mental, financeiro, psicológico é tão grande que essas pessoas acabam aceitando mais esse tipo de ideia tosca, mamadeira de piroca, comunavírus, que nem o ministro das Relações Exteriores mandou hoje, e outras tantas, né? Essas coisas que são assim, bem um absurdo. Não é normal uma pessoa, né, aceitar esse tipo de coisa, mas aceita. Aceita porque está muito esmagado. Então, e em geral, eu já te devolvo a palavra, esses mesmos grupos sociais tendem a ver nos seus líderes uma espécie de super-homem. Então, não é de graça que o Bolsonaro vive se apresentando como um sujeito imbatível. Ele não pega doença, ele é atleta, é gripinha, e se morrer, morreu, porque é fraco. Exatamente, ele é leão, ele é o cara que está com uma bazuca na mão e um fuzil na outra. Você viu essa, né, da época da campanha? Papapá, por quê? Porque os correligionários desses sujeitos, quem segue esse tipo de gente, vê nesses líderes características de ser humano que essas pessoas não veem em si. Então, eles queriam ser super-homens, eles queriam ser fortes, eles queriam ser vencedores, eles queriam falar tudo o que eles queriam e dizer sem medo das consequências, mas eles não conseguem fazer isso. Então, vem psicologicamente nesse sujeito uma espécie de, né, de super-homem. E aí vira esse cavalo de batalha, porque o sujeito fica cego. Né? E ia começar a acreditar em qualquer maluquice, mesmo essas assim totalmente fora de moda. Então, as que não tem nada a ver, a gente dá risada, como comunavírus, mamadeira de piroca e tal. Mas quando você transporta essa questão para a democracia, aí é o que você está falando. Você não toma medida. Sim, eu ia até entrar no texto que foi publicado pelo ministro das Relações Exteriores, né, no dia de hoje, né, onde ele coloca o coronavírus como comunavírus e fala que, na verdade, isso é uma grande questão de um golpe comunista, começou na China, e a globalização e tal, e que isso é uma grande questão para um golpe e tal. E eu tenho visto que o conjunto do governo tem forçado para o Brasil voltar ao normal. Então, o ministro das Relações Exteriores, além de romper toda a tradição do Itamaraty, né, então, desde que ele assumiu, ele tem brigado com Deus e o mundo, causado crises diplomáticas seríssimas com a China, mas já foi com a Venezuela, foi com o Paraguai, foi com a própria com Israel, né, e Palestina, Síria, no Oriente Médio, aquela coisa toda. Aonde se apoia qual o fundamento do governo de trazer esse obscurantismo? Da onde sai isso? Tem alguma... Você que é professor de sociologia, da onde sai isso aí? Que difícil essa, né? Vou fazer umas 3 lives pra gente achar essa resposta. Mas veja, não, tem um fundamento, assim, um mais geral. Deixa eu achar na minha cola aqui, eu já tirando. Aproveitar e mandar um beijo pro camarada Brian aí, parceiraço aí, do Centro Acadêmico, depois do café. Tô vendo um monte de gente que eu tenho que mandar abraço aqui. Tô vendo o Bruno, que eu vi que entrou aqui. Obrigado, doutor, né? Brunão, ele é o próximo cara da live aqui. Em vez de vir assistir, tem que vir fazer live, sabe tudo. João Tuber, obrigado por você ter vindo. Angélica, essa colega cientista social e outros tantos que entraram aí. Muito obrigado. Então, veja, essa questão de negar a ciência
negar né, as instituições, negar a todo custo. Também está negacionismo. O negacionismo no geral. Esse não começou agora, esse é um movimento que já vem de antes. Não sei se eu vou conseguir explicar todos esses movimentos, mas veja, por muito tempo, antes do iluminismo, vamos, né, voltar um tempão na história, o que a humanidade tinha de explicação era o misticismo. Então, Deus do trovão, o sol era um acontecimento, a cura e a doença eram coisas mágicas, né? Mas era o que a gente tinha à disposição, era o conhecimento possível. Depois do iluminismo, nós passamos séculos reforçando a ciência como o único veículo de divulgação dos acontecimentos. A ciência, a imprensa, né? Era o que a gente tinha. Então nós, em geral, não colocávamos em dúvida esses instrumentos. Primeiro porque esses instrumentos não são muito assim suscetíveis de serem colocados em dúvida, não são receptíveis, né? Para você virar cientista demora um tempão, um investimento de uma vida inteira. E aí depois o cara vira cientista e fica folgado, não quer conversar com ninguém, coloca as coisas numa linguagem que ninguém entende. Então acaba que as pessoas meio que não contestavam. Agora, né, eu vou falar uma palavra feia, mas não é só para poder a gente, né, marcar no tempo. Nessa época pós-moderna que a gente está vivendo, porque nem isso dá para dizer ao certo se tem pós-modernidade ou se não tem. O problema é que nós agora temos muitos instrumentos para tomar conhecimento das coisas, né? Porque o volume de informação que existe no mundo hoje é brutal, né? E se antes eu precisava estudar uma biblioteca inteira, igual essa que está aí atrás de você, para saber das coisas da história, hoje eu pego esse aparelhinho aqui que está na nossa frente e ele aparece o que eu quiser, automático, na hora que eu quiser. Então, aumentou muito o número de informações, não quer dizer que sejam informações boas ou ruins, mas isso permitiu às pessoas contestar mais a ciência, contestar a imprensa, contestar esse status quo que existia. O que esse pessoal de direita faz, e eles descobriram isso bem, e a gente tem que perceber isso, entender isso, é usar essa possibilidade que a gente tem hoje de colocar tudo em dúvida, né, para disseminar notícias que são as mais absurdas possíveis. Tal como faz esse ministro das Relações Exteriores, como faz o Weintraub, como fazem os outros. Com uma diferença que a gente tem que ver aí. Eles usam os mecanismos, mas acreditam neles. Então, o ministro ele acha isso mesmo, que, né, que existe uma grande conspiração internacional em torno da globalização, que a globalização foi algo comunista. Pô, pelo amor de Deus, né? É o oposto, né? Sim. É o oposto. A globalização é uma fase do capitalismo. Todo mundo sabe isso. Só você viver no mundo para você ver. É o quanto o mundo andou para trás em 30 anos em relação às questões trabalhistas, em relação ao emprego. E mesmo em parte das relações humanas, né, tá se tornando mais líquido. Então, esse movimento de contestar a ciência não é novo. A novidade aí é esse pessoal da direita usar isso. Usar de uma forma mentirosa, evidentemente, né? Mas usar. E tem esse problema, as pessoas, agora que têm acesso a muita informação, têm muita confiança nos mecanismos de informação. Então, se saiu no Zap é verdade, se saiu no Facebook é verdade, se está na internet é verdade. Mesmo não sendo. Né? Mesmo sendo as coisas as mais absurdas e destemperadas possíveis, como comunavírus. Né? A OMS é uma organização que quer fazer uma revolução de comum. Pelo amor de Deus, uma coisa que não tem absolutamente nenhum nexo. Né? Nada de nada. Eu queria puxar a nossa discussão para um lado um pouco mais econômico, porque eu tenho entendido, assim, pelo que eu tenho analisado, o governo Bolsonaro tem tentado tensionar da seguinte maneira. Eu, Bolsonaro, estou preocupado com a economia. Quero voltar às coisas porque os mais necessitados, as camadas mais populares precisam trabalhar, certo? E a pandemia que está gerando desemprego, que está gerando a fome, que está voltando à miséria, certo? Ele se posiciona dessa maneira. Enquanto ele acusa o seguinte, ó, quem é a favor da quarentena, do fique em casa, é justamente são os privilegiados, quem não precisa trabalhar, e quem é contra que o povo tenha oportunidade de trabalhar e tal. O fato é que é o seguinte, que o desemprego durante o primeiro ano do governo Bolsonaro cresceu absurdamente, né? Na verdade, o desemprego no Brasil vem numa crescente de 2012 para frente, né? Então, já desde o segundo mandato do governo da Dilma, já aumenta, chega do Temer, aprofunda do governo Bolsonaro, né? A gente tem o PIB na mão do Paulo Guedes não cresce, né? Então foi o tal do PIBinho de 1,1%, e a gente entra na pandemia. E aí a ação do governo Bolsonaro, na prática, é ficar boicotando todos os governos, os prefeitos, governadores do Brasil inteiro que tentam manter
minimamente uma rigidez de quarentena, né, de isolamento social. Aí hoje eu estava antes de entrar aqui na live, eu vi na UOL, a capa da UOL é que os empresários preveem mais 3 milhões de desempregados pós-pandemia, né? Eu queria saber de você, então, essa narrativa que o governo Bolsonaro está construindo, está correta? De fato, ele é o grande interessado na economia brasileira? Não, ao contrário, né? Se dependesse do governo Bolsonaro, a economia brasileira não ia sair do lugar, nem vai sair do lugar. O único mérito, né? Mérito não é a palavra mais correta, mas, né, que o Bolsonaro tem dessa história, é a de capitanear para ele uma crise que ele não criou, que é a da pandemia, né, para se salvar de uma que ele é totalmente responsável, que é a da economia. Né? E mesmo essa da pandemia, ele não criou em partes, porque ele só não fez o vírus, né, porque as outras coisas todas que estão acontecendo são responsabilidades dele. Isso, antes da gente, né, até foi bom você ter tocado nesse assunto, porque é uma coisa que eu estava querendo falar mesmo, para a gente debater. Eu tenho a impressão de que muita gente da esquerda e do campo democrático no geral subestima um pouco o Bolsonaro. Subestima no sentido de a gente fica tirando sarro nas coisas que o Weintraub fala, a gente tira sarro naquilo que o ministro fala, na mamadeira de piroca, não sei o quê, papapá. Só que é o seguinte, essas narrativas estão aí no mercado, tem gente consumindo esse tipo de coisa. Né? Veja o caso do dinheiro lá da pandemia. Pô, todos os países do mundo que tiveram problema com pandemia criaram mecanismos de sustento da sua própria economia por uma questão assim que não precisa nem ser economista para saber. Se você não pôr o dinheiro, a economia vai parar. Não tem, não tem jeito, né? O capitalismo se esforça, mas eles ainda não conseguiram inventar a reprodução do capital sem trabalho. Alguém tem que ir trabalhar para o capital virar mais capital. Não tem jeito, né? Sim. Os caras estão roubando na fonte hoje em dia. Vem explorar o Estado, né? Reproduz a mais-valia do Estado já, direto no duto. Mas mesmo isso precisa a economia existir minimamente para poder, né, funcionar. Então, o que se passa? A economia, como o Maurão está bem colocando aí, já estava um desastre completo no primeiro ano de Bolsonaro. Né? E eles estavam procurando formas de dizer por que razão esse mundo, né? Já que todas as reformas que eles pediram passaram, os caras destruíram a Previdência, arrebentaram com o orçamento público, fizeram tudo o que acharam que deviam fazer. Né? Rasgaram a CLT. Rasgaram a CLT, né? Tudo que eles pediram aconteceu. Se não aconteceu exatamente como eles pediram, aconteceu quase igual. E o resultado concreto é um PIBinho que era de 1%, depois os caras falaram de 0,02%, quer dizer, né? Era uma vergonha. Então, nesse sentido, o coronavírus, para eles, veio até calhar. Porque agora eles podem botar a culpa nos outros da irresponsabilidade daquilo que eles fizeram. Porque a verdade é essa. O Brasil já vem em recessão faz tempo. É verdade. Mas o Bolsonaro não fez absolutamente nada que pudesse mudar essa questão. O que ele fez, na verdade, foi abandonar o povo à própria sorte. Porque o único emprego que aumentou no Brasil nos últimos anos foi o emprego informal. E não tem. Nenhuma economia do mundo se sustenta com base na informalidade. Tá aí o resultado da informalidade. Na primeiro chacoalhão que a gente levou, tá todo mundo desempregado. E agora, o que a gente faz? Cadê aquele monte de pequenos empreendedores que, não, agora vai, o empreendedorismo, papapá. Virou fumaça. Então, o que o Bolsonaro faz de maneira oportunista? Né? Mas faz sem as pessoas, né? Quem de direito também não está desmentindo, então fica o dito pelo não dito. Constrói, como você bem colocou no começo da nossa conversa aqui, uma narrativa de que se não fosse ele, as coisas estariam muito pior. Porque foi ele que deu os 600, quando na verdade ele tinha oferecido, né? Primeiro não tinha oferecido nada, vamos lembrar, né? Primeiro não tinha oferecido nada. Né? Não, suspensão do contrato sem grana. Sem o trabalhador ganhar nada. Quem que tem essa ideia? Né? Pelo amor de Deus, quem tem uma ideia dessa, meu Deus do céu? Né? Como você imagina você numa reunião dessa, amanhã você vira vereador. Você vai na reunião, o cara faz uma proposta dessa. Não, nossa proposta é o seguinte, o trabalhador vai ficar 4 meses sem salário nenhum. Você, meu filho, né? Né? Eu também fico imaginando, né? Eu já passei por coisas ruins, assim, quando eu trabalhava lá na prefeitura, assim, gente muito sem coração. Mas deixar as pessoas 4 meses sem salário, aí né? Isso realmente é o caso de ser levantado da reunião, dar uma cadeirada no elemento, fazer alguma outra coisa um pouco mais séria, porque não é possível. Aí, pô, essa não deu. Aí os caras ofereceram 200. É igual, não dá nada. Né? É a mesma coisa. Aí o Congresso fez chegar no 500 e eles, para dar a palavra final, fizeram chegar no 600. Você também colocou muito bem no começo. O dinheiro não chega, não está chegando na mão das pessoas direito ainda. O dia inteiro é grávida na fila. Eu vi hoje no jornal a grávida jogada no chão lá na fila, porque
CPF tá com um problema, pô, vê se isso é hora de burocracia, de CPF com problema, quem tá ligando para isso. Quem nunca teve um problema com o CPF, que atire a primeira pedra, né? Pois é. Faça-me o favor, nós estamos falando de botar comida na mesa das pessoas. Então, o que o Bolsonaro está fazendo é exatamente isso que você falou, está muito precisa essa sua análise. A ideia do Bolsonaro é dizer o seguinte, que as coisas qualquer coisa de bom que está acontecendo foi ele que fez, e que o resto dos problemas de agora e dos que virão é problema dos governadores. Por causa né? Ele se aproveita da atitude correta dos governadores de colocar as pessoas dentro de casa para que a sua gente não morra. Né? Faz de caso pensado. Ele sabe que os governadores não vão entrar nessa. Por que eles não vão entrar nessa? Porque quando a pessoa fica doente, não é na porta do presidente da República que ela vai bater. É na porta do prefeito e do governador. Né? Então, o Zema, né, que você estava falando no começo, está colocando a carreira dele em risco de uma forma que ele não tem a dimensão do que vai acontecer. Porque aqui em Minas a curva não subiu muito ainda. Mas ainda não subiu. E não subiu porque a gente não testa também. A verdade é essa. Não tem teste de nenhum em nenhum lugar. Então é o seguinte, se a gente não denuncia, se a gente não compra essa batalha, se a gente não toma as medidas que tem que tomar, a narrativa dele vai prevalecer. Porque se depender do Bolsonaro, as medidas da economia pós-crise não serão tomadas. Porque ele não vai fazer. Tá nem aí. Não tem nenhum interesse em fazer isso. Né? Porque ele vai ficar botando a culpa para o resto da vida nos governadores. Então, se a gente não tomar essa luta para nós, o que nós vamos colher depois da pandemia é um caos. E caos só interessa para o campo deles. Quanto mais desagregada tiver a sociedade, melhor é para eles fazerem aquele trabalho sujo de denunciar, né, colocar a democracia em dúvida e em xeque, como eles têm feito. Então é gravíssimo. E é aquilo que você anotou muito bem. O projeto político deles não tem não tem um objetivo final. Não querem chegar, né, tomar medida X para alcançar o objetivo Y. O objetivo é o caos. Né? E vai de caos em caos, só empurrando o programa para ver se cola. Você viu a entrevista do ministro da Saúde hoje, não viu? Eu vou comentar com você, né? O que te pareceu, assim, não tem, né? Então, efetivamente, não sei se quem está assistindo aí viu, né? Se você viu, está assistindo, a gente viu, comenta aqui o que você achou. Na prática, depois do Mandetta, ele coloca o Nelson Teich, né? Para quem não sabe, o Nelson Teich é um grande cara do esquema de OS, né? Da privatização dos postos de saúde, das AMAs, das UBS do Brasil inteiro, né? E foi um cara que ajudou a modelar o próprio governo Bolsonaro. Ele já trabalhava no governo antes, né? De assumir o ministério. E aí ele passou, acho que foram 3 ou 4 dias sem dar entrevista sobre o coronavírus, né? Sem dar entrevista pública, né? Esqueci o nome disso aí. Coletiva. Enfim, coletiva, né? Entrevista coletiva. Aí ele vem hoje falar, né? Na prática, o que ele vem fazendo ele preparou um plano para a reabertura do isolamento social, né? Então, o que ele passou durante todo o seu tempo de entrevista coletiva falando como o Brasil deve voltar, né? Então, preparação do Brasil para voltar. E eu acho que a pressão do governo federal está sendo tão grande que até os próprios governadores que estavam numa posição mais avançada, tem inclusive o caso do João Dória aqui em São Paulo, que estava indo bem, né? Nós temos muita contradição com o João Dória, discordamos muito do programa de privatização dele e tal. Todo mundo sabe disso. Nós apoiamos no estado de São Paulo, Márcio França, fazemos oposição a ele aqui, mas ele estava numa posição correta, a gente deve afirmar isso, dado o isolamento social e tal. Agora já fala em voltar em 10 de maio, retomar as aulas. E o Nelson Teich estava tá nessa linha, né? Capitaneando a volta, né? Então, reabertura do comércio, vamos abrir e tal. Eu acho que na prática o caos social que eles querem ver é o que está acontecendo em Manaus, né? Onde o prefeito chorou falando o seguinte: nós temos que abrir cova coletiva, que as pessoas estão morrendo em casa, porque o SUS já entrou em colapso e não tem o que fazer. Não temos como atender as pessoas, falta respirador, falta máscara, falta EPI, falta remédio, e nós temos que enterrar as pessoas. E aí a gente é obrigado a passar por essa situação horrorosa. Eu acho que as pessoas viram. Forte, as pessoas né? viram na internet aquela imagem dos caras abrindo. Tem até um vídeo, né, deles abrindo a cova comum para enterrar as pessoas. E agora a galera deve saber, né? Mas quem está falecendo com coronavírus não pode nem fazer o velório, né? Por causa do corona. Tá? Então, assim, eu acho que na prática o que eles têm feito é apostar no caos social, né? Foi o que você falou, eu concordo muito com isso. Apostar no caos social justamente porque a saída que eles estão apresentando é uma saída
reacionária, né? Então, a saída para fechar o Congresso, para restringir as liberdades, para, enfim, ter um fantoche, um palhaço não, como que eu não sei, um espantalho de inimigo, né? Então, um espantalho da democracia como inimigo, ó, nós precisamos acabar com ela e tal. E eu acho que isso é muito perigoso, viu? Tá, Até porque hoje acabou de ser feita a entrevista do Nelson Teich agora, né? Antes da gente entrar aqui na live, ele acabou de fazer essa entrevista e, aliás, como disse a Fabi, beijo, Fabi, ele nomeou como vice-chefe, né, da saúde um general do Exército. É o ministro na prática, né? Pois é, isso eu nunca vi. E aí, enfim, eu queria saber de você, como você interpreta essas ações que alguns governadores, até prefeitos, infelizmente, aqui em Araraquara já está se discutindo, reabertura de academias e tal. Aqui também. Como você está interpretando isso? Porque na prática nós não chegamos no pico ainda, né? O Brasil não chegou no pico do coronavírus. Não, nem perto. Então, com relação à entrevista do ministro, vou te falar, estou com uma visão menos elaborada do que a sua, assim, né? Acho que eu prestei menos atenção na entrevista, porque eu fiquei com a nítida impressão, estou falando isso não é para pôr pilha, de que nós trocamos um ministro da saúde, que era médico, por um coach. Né? Porque o que eu fiquei vendo na entrevista, eu fiquei tentando entender o que o ministro estava nos dizendo. Aí as frases eram as seguintes. Não, o bom teste em massa é aquele que pode fazer o mapeamento da população. É verdade. Mas, né, joia. Então, o bom dado é aquele que, né, faz a gente, né, projetar o próximo passo. Bom, realmente, são lindas frases de efeito. Mas e aí? Né? Qual é a tal da política que vai mudar em relação ao que existia com o Mandetta? Né? Você está notando bem, eles estão fazendo uma pressão danada pela reabertura. Né? Mas nós já passamos do pico da... Né? Parece que não, né? Parece que não passou. Então, né? Se não passou, das duas uma. Ou eu, você e todo mundo que está aqui assistindo. Somos muito ruins em lógica. Né? Somos gente que não merecemos, portanto, né, ocupar os espaços que a gente ocupa, porque a gente não consegue nem fazer um raciocínio mínimo. Ou não tem muito o que errar. Né? Daqui 2, 3 semanas nós vamos colher o fruto, né, do que a gente está plantando agora, que vai ser um monte de gente morrendo. Né? Porque é disso que nós estamos falando. Né? É disso que nós estamos falando. É de gente que vai morrer. E não é 1, 2. É gente na casa do milhar. Gente na casa do milhão, talvez, a gente não sabe. Né? E morrer de uma morte horrorosa, morrer sem ar, não poder ter velório, não poder se despedir dos seus familiares, enfim. É um negócio brutal. Brutal. E eles tratam essas questões como se isso não fosse né? Tem uma razão, em partes, para essa questão, que não sei se a gente já conversou hoje, se a gente já conversou, você me fala. Os caras da direita, da nova direita, eles têm um conceito base de que a desigualdade entre as pessoas é algo natural e não estrutural. Imagina, a desigualdade, a social, a econômica, né, é algo que a natureza nos impõe. Portanto, se é a natureza que impõe a desigualdade, não adianta a política ficar correndo atrás de mecanismos para reduzir essa desigualdade. Porque ela é natural. Sim. Quando eu li isso, eu quase fechei o livro. Assim. Não é possível você pensar isso, mas é possível. Né? É possível. E não só é possível, como é isso que eles pensam e praticam. Então, se é nesse sentido, se a desigualdade é algo da natureza, é natural também que as pessoas vão pegar o coronavírus e vão morrer. Não é isso que o Bolsonaro falou quando perguntaram para ele? Mas o presidente vai morrer um monte de gente. Pois é, mas eu não sou coveiro. Eu sinto muito, vai morrer, vai morrer. Não vamos fugir da realidade. Né? Todo mundo vai pegar, 80% não vai acontecer nada, 25%, 15% vão ter consequências, desses 15, uns par vão morrer, mas a vida é assim. E os que ficarem vivos, ótimo, seguimos juntos. Agora eu te pergunto, é para isso que a humanidade existe? Não? Esse é o nosso melhor. Né? Olha as coisas que a gente já fez nesses, né, milênios que nós estamos no planeta Terra. Né? Fizemos coisa ruim também, é verdade, mas olha as coisas boas. Então, será que a humanidade não consegue fazer nada melhor do que um raciocínio como esse? Quem morrer, morreu. É a natureza que está colocando, paciência. Todo ano morre um monte de gente mesmo. Morrer mais, morrer menos. O negócio é liberar geral. Então, é com base nesse pensamento de fundo que eles estão querendo fazer a abertura agora.
para as pessoas que estão sem trabalhar e sem ganhar o benefício, eu até entendo que as pessoas estejam nervosas e querendo voltar a todo custo. Mas estão fazendo isso com base num engano. De que você vai reabrir o comércio, vai reabrir a academia, vai reabrir tudo e as coisas vão voltar ao normal. Não vão voltar. O que nós vamos conseguir com isso é entupir o cemitério. Não é entupir o hospital. O hospital a gente dá jeito, bota hospital de campanha, bota não sei o quê, que vai morrer gente à beça. Né? E se você não coloca as coisas nesses termos, as pessoas não reparam. Você vê, nós estamos conversando aqui e eu tive que fechar a janela porque o bar aqui em frente da minha casa está aberto e não para de chegar gente. O bar que deveria estar fechado há um mês atrás pelo decreto municipal aqui de Uberlândia nunca fechou. O vizinho é muito simpático, dá dó de se denunciar, porque o cara é seu amigo, meu vizinho aqui de casa. Mas o fato é, né, que uma parte dos infectados de Uberlândia se conectaram aqui nesse bar. Ontem, aqui na minha rua, teve uma festa, cara. Então as pessoas não estão. Né? E é por isso que eu te falo que essa questão da narrativa que você muito bem colocou é isso. Onde ela vai se refletindo na prática do dia a dia? Nesses pequenos detalhes. Né? Então se o presidente está falando que está liberado, então está liberado. Então eu vou abrir meu bar, eu vou ganhar minha grana, porque eu não sou rico, né? Eu não sou filho de papai, eu não sou funcionário público, né? Eu não sou vereador, eu não sou político, meu salário não está caindo em dia. O que eu tenho visto de amigo meu na internet, falando coisas desse tipo, pessoas que no geral não eram assim até outro dia. E que agora se deixaram magnetizar por esse lado, né? Lado do mal, assim, esse lado atrasado né? E desumano no fundamental, né? É porque também tem a questão que a ausência do governo ajudando, né? Então o governo Bolsonaro não dá nenhuma boa notícia, só virou garoto propaganda da cloroquina, que já está mais provado que faz mais mal do que bem. Pois é. Então virou propaganda da cloroquina e não deixa as pessoas sem perspectiva. Então as pessoas estão achando que elas têm que se virar por elas e aí entre ficar deixar os filhos com fome, abandonar o aluguel, elas se alçam a esse perigo. Eu acho que é uma reação natural das pessoas. Não acho que elas são as culpadas, acho que elas são vítimas. São vítimas. De um genocídio que o governo Bolsonaro está promovendo no Brasil. É lógico, é lógico. Olha, até pegando carona nessa sua, né, excelente análise. Nos Estados Unidos, que as pessoas podem acusar de qualquer coisa, mas de ser comunista não dá. Né? Acho que essa acusação não dá para fazer lá para os Yankees. Lá nos Estados Unidos, eles estão pagando para as pessoas ficarem em casa. Não está pagando barato, não, está pagando bastante. É que a realidade econômica deles é diferente, evidentemente, mas eles estão pagando acho que $15 mil para o cara ficar em casa 3 meses. Por quê? Porque é isso que você está falando. Se você larga o cara na miséria, o filho passando fome, sem nenhum tipo de condição de sobreviver, como é que ele vai ficar em casa? E essa é a realidade dos Estados Unidos e da Europa. A nossa tem um agravante ainda. Uma parte das pessoas não tem nem casa. Né? A outra parte das pessoas moram em um único cômodo, portanto não tem como fazer isolamento uns dos outros, casa que não tem água. Essa é a realidade do Brasil. Né? Acho que metade do Brasil não tem saneamento básico até hoje. O cara não tem água para beber. Para lavar a parte da rede social ficou muito mais clara e evidente. Exatamente. Tinha a desigualdade. É porque no Brasil tudo é muito natural, né? A desigualdade é natural, o racismo é isso aí mesmo, a gente sempre foi assim e tal. Aí na hora da crise é que você vê o problema. Pô, o cara não tem água para lavar a mão, bicho. Você vai falar para ele ficar em casa sem dar todas as garantias de que ele tem que ficar em casa? Como é que isso vai acontecer? Ah, mas o Estado vai pagar. O Estado vai pagar porque é para isso que o Estado serve. Se o dinheiro do Estado é dinheiro do povo brasileiro. Se na hora da crise a gente não puder pegar o dinheiro que é do povo e dar na mão do povo, vai fazer o que com o dinheiro? Não, né? Vamos dar para os banqueiros. Pô, a gente não tinha 1 trilhão e 200 bilhões lá na conta do Tesouro Nacional para o banqueiro, não? Por que a gente não bota esse trilhão para torrar aqui na mão, né? Pô, vamos pegar um pouquinho para torrar agora, porque é para isso que o dinheiro serve, para tirar a gente dos problemas. E a outra metadinha a gente gasta quando a crise passar. Opa, agora é o seguinte, tem 40 milhões de desempregados. Pera um pouquinho só, rendinha aqui para todo mundo, para reaquecer a economia devagarzinho. Só que na cabeça dos neoliberais, não tem jeito. A única palavra que eles conseguem interpretar é cortar. Hoje o ministro estava fazendo a proposta lá para poder socorrer os estados e municípios que vão perder, né, receita. No caso dos municípios, essa é uma realidade que eu conheci bem, não tem para onde sair. Se a renda do ICMS cair, acabou. Fecha a porta o município, o fundo de participação lá dos municípios. Mesmo os municípios mais bem colocados, como é Araraquara, como é Uberlândia. Imagina os pequenininhos. Segundo o dado do Cidade de Honra, Araraquara está perdendo 30 milhões de reais
Vai Eu acho fechar que a prefeitura. Não tem como viver sem esses 30 milhões. Então, tem que repor. Mas, ô Junão, só aproveitar o gancho Diga. aqui, que a Laura de São Carlos, que acabou de se formar em filosofia na UFSCar, beijo pra ela. Joia. Oi, Laura. Que é o seguinte, tá acabando o nosso tempo, mas eu queria não Já? podia deixar de fazer uma pergunta pra você. Já? Então, resenha boa, vai rápida. Vamos ter que fazer outra. Só. Que é o seguinte, ó. O Weintraub, na semana passada não, uns 10 dias atrás, mais ou menos, deu uma entrevista falando que ele estava mandando ele e uma moça da secretária executiva das escolas da rede municipal e tal, deu uma entrevista falando que estava mandando água, sabão e álcool em gel para todas as escolas, que, enfim, que já dava para voltar para as aulas porque as crianças não são infectadas com coronavírus e tal. Isso é uma coisa. Aí tem outra coisa que ele não adiou o Enem, né? Então, depois mesmo da campanha de deputados, junto com a UNE, a UBS, o Movimento Secundarista e a Universidade do Brasil inteiro, pedindo para adiar o Enem, ele não adiou o Enem. Aí ele tem forçado muito com o corte das bolsas da CAPES, né? Então, cortou as bolsas do doutorado, pós-doutorado da galera que não está conseguindo pesquisar. Queria saber de você, professor de uma universidade federal, uma das mais importantes do Brasil, como você avalia a desastrosa gestão do Weintraub no México? Tem que me controlar porque o Weintraub é meu chefe, você sabe, né? Tem que tomar cuidado. Não acaba a live, eu tô, né? Vou tomar um processo administrativo. Mas na verdade eu vou tomar um processo porque é o seguinte, tem limite para as coisas, sabe? E esse Weintraub já passou de todos os limites. A verdade é essa. Uma coisa, né? Antes deixa eu só fazer um cumprimento especial aqui pro professor Edilson, né? Presidente do PCdoB de Uberlândia, vereador aqui do nosso município, que entrou aqui na live para nos prestigiar, muito obrigado. Ele é o nosso liveiro. Esse sabe tudo de live. E uma hora ou outra a gente podia, né? Ele está participando daqueles cursos da UJS, não sei se você fez algum, devia ter feito, né? Se não fez, faça, porque vale a pena. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o Weintraub, assim, já teve ministro da educação ruim. Isso não é uma novidade, assim, entre nós, né? De esquerda e de direita. É muito ruim. Uns que eram umas coisas assim desastrosas, outros que fingia mais e tal. Mas, né? Tá para todos os gostos aí. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa totalmente diferente é esse aí, porque esse é um ministro que tem ódio da educação. Né? Eu nunca vi isso. Um ministro que odeia a educação, que odeia a universidade. O cara é professor universitário também. Né? Não vou dizer que ele é da Unifesp. Ele é professor da Unifesp. Não vou dizer que ele é igual a gente, porque ele estudou menos que nós, porque ele parou no doutorado, ficou com preguiça, porque depois ele abriu um banco. Eu não sei como o cara pode ser banqueiro e professor ao mesmo tempo, sei lá como é que isso funciona, mas enfim. O fato é que esse aí tem ódio da educação. Então você vê, qual é o papel do ministro da Educação na crise do coronavírus? Fazer piada. O cara publica uma piada com os chineses, pô, no meio da crise. Eu queria morrer quando eu vi aquele negócio, porque, não porque a piada em si, porque dele não se espera nada, um cara olavista, dessa, né? Mas você vê, ô Guilherme, imagina se você é o ministro da Educação, se coloca nesse lugar, né? Eu dava aula na Unesp, eu falava isso para os meus alunos da administração pública. Amanhã vai ser sua vez. Se coloca no lugar do cara. Você é o ministro da Educação. Guilherme Bianco, ministro da Educação. Vai chegar a hora. Primeiro uns passinhos antes, mas nós chegaremos lá. Aí tem a crise do coronavírus. Nós estamos desesperados, fodidos. Desculpa falar isso na sua live. Precisando de qualquer jeito que a ciência nos salve. Porque não está dando papelar mais para ninguém. Né? Não tem mais jeito. Precisamos ter teste rápido, precisamos ter respirador, precisamos ter não sei o quê. Você olha para o lado, para a indústria nacional. Né? Zero. Então, não conseguimos ter uma indústria que produz máscara de pano. Porque é um pano costurado no outro pano. Nós não temos uma máquina que faça isso aqui no Brasil. Precisa pedir para a dona Maria costureira fazer na mão, porque a gente não consegue fazer. Aí sobrou o quê? Na sua visão, assim, no seu campo de... Você é o ministro da Educação, está visualizando essa ideia ou não? É você o ministro. Você, pô, todos os cientistas do Brasil estão na sua base. Todos. Você tem o telefone dos caras. Não é que o cara você não conhece. Você passa a mão no telefone, o cara te atende na hora e aplaude. Hein? Sou ministro, tudo bem? Isso aí tá bom, tá. Todos os laboratórios são da sua base. Todos, 100%. E toda a grana que é possível e imaginável colocar na pesquisa está na sua mão. O que você faz? Um Twitter. Né? Para fazer brincadeira. Então não é sério, você entende? Não é uma coisa natural. Uma coisa, né? O que essa gente está fazendo com a educação brasileira é um crime. O lugar desse sujeito é na cadeia. Não tem outro, porque não é possível uma coisa dessa. O Brasil é a contramão, é a anti-ciência. O orçamento do CNPq e da CAPES para pesquisa já vinha assim numa curva descendente desde 2014.
Né? Sim. Era uma curvinha, assim, caiu, aí no governo do Temer, né, então, deu uma pingada para baixo. Agora com o governo Bolsonaro é zero. Né? Eu tô com um projeto meu aprovado há anos, na FAPEMIG aqui de Minas, os caras não pagam. Não é um projeto de milhões, é um projeto de 20 mil. Nós não temos 20 mil para fazer uma pesquisa científica. Essa é a realidade da ciência brasileira. Aí é isso. A gente morre de dengue, morre de malária, o sarampo está voltando, apareceu o coronavírus. Nós temos o melhor programa de AIDS do mundo, não conseguimos fazer um retroviral que preste, porque não tem, né? A universidade não consegue trabalhar. Né? Tudo quanto que é doutor desempregado. Você investe uma vida inteira de estudo para o cara se tornar doutor. Depois você não consegue arrumar um emprego para ele numa universidade. Então, as possibilidades são tão grandes e o que a gente tem recebido em troca é tão pouco que é até difícil de classificar, assim, né? Quando o Vélez saiu, nós ficamos nessa pô, será que esse, né, vai piorar ou vai melhorar? Rapaz, eu tô com saudade do Vélez. Porque eu acho que essa ideia, por exemplo, ele teria. Essa, pô, eu não sou médico, mas eu tenho um telefone aqui no meu caderninho de tudo quanto que é cientista no Brasil, o que vocês estão precisando? Pô, nós estamos precisando de uma máquina que faz máscara. Espera 2 minutos que eu vou ligar para todas as engenharias de materiais do Brasil e eles vão arrumar isso para amanhã. E eles teriam arrumado. Né? Porque sem pedir eles estão fazendo. Né? Sem pedir nós estamos fazendo. Nós aqui da UF, inclusive, sem o ministro pedir, porque ele não pediu, ele está sabotando a nossa pesquisa, inclusive. Nós arrumamos um teste rápido de Covid que dá o resultado em minutos. Nós fizemos aqui em Uberlândia. Né? Só que tivemos que pedir ajuda para a iniciativa privada. Pois é, tem que... Só que se depender do recurso da universidade, o que poderia ser para todos os brasileiros, já não vai ser. Porque nós tivemos que pedir para o laboratório privado botar uma grana, porque senão a pesquisa não vai, o ministro só fecha a porta. Agora, num momento como esse, não é importante ter um laboratório? A comunidade universitária está toda se mobilizando, se sensibilizando com a pandemia. Estou fazendo máscara, fazendo EPI, fazendo teste. Fazendo tudo que dá. Ofendeu o Maurício de Souza e o Cebolinha, fez pera caixina, quer reabrir de qualquer jeito, inclusive esse debate de abrir as escolas militares, né? Não, agora já tinha esquecido disso, né? Pois é, você imagina agora, no meio da pandemia, quem que vai trabalhar, rapaz? Né? Você manda teu filho para a escola num negócio desse ou não? Pô, qual é a regra? Não aglomera, não aglomera, não aglomera. Aí os caras vão botar milhões de crianças dentro de sala de aula. Se eu tivesse filho, não mandaria. E eu vou te dizer mais. Eu sou grupo de risco, porque eu sou hipertenso. E se amanhã eu tiver que voltar a trabalhar, como é que vai ser? Vale a pena ou não? Eu botar minha vida em risco? Pô, não dá para esperar mais um pouquinho? Não? Vai cortar a mão, né, do sujeito se a gente não der aula em maio e tiver que retomar em julho. Nós somos especialistas em resolver esses problemas, isso aí é o de menos no momento. Ninguém vai se prejudicar com nada. Nós arrumamos depois nas férias do calendário, enfim. O Bianco tem razão, nós estamos estourando o tempo, né? Mas tem muita coisa aí, né? Vamos ter que repetir essa dose aí. Eu queria agradecer você, todo mundo que assistiu. Obrigado de verdade, sabe que eu sou seu fã. Sim, te admiro demais. Obrigado por você topar essa brincadeira com a gente, viu? Sempre que você quiser, estou à tua disposição. Muito obrigado para você e para todo mundo que nos assistiu aí. Valeu. E já convidar todo mundo para domingo. A gente ainda não fechou o nosso convidado, mas domingo às 19h a gente vai estar de volta. E semana que vem já está fechado com o Daniel Cara, coordenador nacional da campanha nacional de educação, aqui no Expresso 65. Eu aviso vocês. Obrigado. Valeu, Junão. Fique em casa e fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Tchau. Um abraço para todo mundo. Valeu. Boa noite.